Namastê! Hoje vamos falar um pouco sobre o Kanda. A gente falou dele no meio no sexto estágio de uma das nossas meditações, mas parece que alguns de vocês ficaram querendo saber mais sobre ele e a literatura é pequena, então a gente vai falar um pouco sobre ele. O Kanda não é nenhum chakra entre si. A gente tem um canal que liga os 7 chakras, que vai do primeiro ao sétimo chakra. Entre o primeiro e segundo chakra, um pouco atrás, os chakras são abertos para frente, um pouco atrás desse chakra aberto fica o Kanda, que tem uma forma de ovo, E a palavra Kanda quer dizer bulbo, Porque ele tem a forma de um bulbo e ele faz no momento em que a energia entra dentro dele, circula como quem circulasse como que dentro desse ovo. Quando ela circula dentro desse ovo, ela muda a intensidade dela, E aí a energia que entra na gente, em parte pela cabeça, em parte pelos pés, em parte pela pele, em parte pelo alimento, em parte, enfim, das mais diversas formas, entra ali e ela é adequada para as nossas funções orgânicas. Então o Kanda redistribui a energia por todo o corpo. Saem dele 72 mil nadis, 72 mil canais de energia sutil que se espalham pelo corpo inteiro, levam a energia, mas principalmente levam a energia adequada ao que aquele órgão ou aquela parte do corpo precisa. Então você precisa de uma energia no fígado de uma intensidade diferente do que a energia que move os seus intestinos. Isso que o Kanda faz. Ele é como se fosse o diapasão do corpo. Ele é quem afina os 7 chakras. Ou seja, quando os 7 chakras estão afinados, é como se fosse o diapasão, aquela coisa que o músico usa, o músico clássico geralmente tinha o diapasão com um pedaço de metal, onde ele batia o metal em algum lugar, encostava no ouvido, quando ele botava próximo do ouvido, quando botava próximo do ouvido, ele escutava o Lá fundamental. Então, quando você tem uma orquestra de uma sinfônica, de 110, sei lá, instrumentos, ou mesmo uma filarmônica com 135, 140 instrumentos, você precisa que todos esses instrumentos estejam afinados, em tempo e em tom, Então, quando o maestro dá o tom, todos os instrumentos se afinam. O nosso corpo, ele é uma sinfonia, ele é uma orquestra sinfônica, onde diferentes instrumentos, o violino, de repente, está ligado aos ombros, a tuba aos quadris, a flauta ao espaço entre os olhos, enfim, a testa, Esses diferentes instrumentos, entre aspas, que compõem a orquestra sinfônica corpo humano, eles precisam estar afinados conforme uma mesma vibração, conforme uma mesma onda, conforme um mesmo ritmo musical. Então o Kanda é esse diapasão que dá o tom para que todo o corpo se afine. Esses 72, a gente tem 2 Kandas, Um fica no 7 dedos abaixo do umbigo, como a gente falou na instrução da meditação lá no 6º estágio, e o outro fica junto ao coração. Esse do coração saem 100 e poucos canais de energia sutil, esse do 7 dedos abaixo do umbigo saem 72 mil. Na China se diz o quê? Que existe uma energia céu que entra pela cabeça, uma energia terra que entra pelos pés, e quando essa energia chega no seu baixo abdômen, ela faz como que uma pororoca de energia, essa pororoca vai se espalhar e vai distribuir pelo corpo. Esse centro distribuidor é o Kanda. O Kanda é essencial para toda a cultura oriental. Eu me lembro que uma vez eu fui fazer um treinamento de um arqueiro zen. Eu tinha lido o livro do Eugene Herrigel, A Arte Cavalheiresca do arqueiro zen, quando era adolescente. Isso tinha me inspirado muito, me tocado muito a sensibilidade. Então, uma época eu estava numa cidade onde ia ter um japonês que ia dar um treinamento de arqueiro zen, e eu me inscrevi correndo. Eu falei, é a minha chance. Ainda me disseram que o cara era o máximo, era legal. E aí o
o instrutor, o treinamento era de 15 dias, né? Quando eu cheguei lá, eu via os arcos, assim, são os arcos enormes, né? Que ficam um nó no chão, enterrados no chão. Então, o que acontece? O arco, ele tem um arco e tem uma corda que liga a parte de cima à parte de baixo, né? Uma das ideias do arqueiro é que quando você puxa o arco, você está expandindo, né, o espaço dele, assim como o universo está sempre em expansão. Quando você solta a corda, o universo está contraindo de novo. Então, ele tem essa sístole e diástole, né, do chakra do coração, né? Além disso, você estica ele com o seu peito, né? Então, quando você abre o arco, o seu peito também abre. Então, você e o arco se transformam numa coisa só. E quando você solta a seta, o arqueiro zen, ele se transforma no alvo que ele quer atingir, porque o que o arqueiro quer atingir é a si próprio, é aquela parte dele que faz a diferença, é aquela parte extraordinária dele. Então, quando ele se transforma num jeito tal nesse puxar o arco, que ele vira o tiro, ele vira o alvo, e aí as duas coisas viram uma coisa só. O nó de cima tem a ideia de que o quê? De que o arco vai amarrar alguma coisa do céu, né? Vai amarrar alguma coisa da terra, e que quando você estica a corda, você está aproximando o céu da terra, né? Quando você estica a corda, você tensiona ela. Quando você tensiona dela, a música celeste desce por cima, a música da terra desce por baixo, as duas se encontram na sua mão, que é o seu chakra do coração, e com isso você se sintoniza com o macro e com o microcosmos e cria uma unidade, você cria uma integração entre os dois, né? Então eu entrei no treinamento e estava doido para dar meu primeiro tiro, para pegar no arco, né? E o mestre, ele não deixou a gente chegar nos arcos na primeira semana. A gente passou a semana inteira fazendo umas posições super, digamos assim, puxadas, né, para resistência física, onde a gente ficava numas com as pernas assim bem abertas, assim, mas 35, 40 minutos. Outras que a gente abria bem as pernas para frente e descia o quadril até embaixo, eram posições para levar o centro de equilíbrio do corpo para o seu Kanda. Porque ele dizia o que, o mestre? Que enquanto o seu centro de equilíbrio não estiver no Kanda, não tem sentido você não vai conseguir esse resultado de criar essa consciência extraordinária em você quando você pegar no arco. Toda a cultura oriental, tanto a cultura física, né, quanto as artes, né, ela tem uma ligação muito forte, como a medicina, tem uma ligação muito forte com o Kanda, né? O Kanda, quando ele foi para a China, ele passou a se chamar Tanden numa região e Tianchen em outra, né? O Tianchen que o Tai Chi faz, o nome Tianchen é uma corruptela do Kanda. E quando ele foi para o Japão, né, o japonês usou a palavra hara quer dizer barriga, né, abdômen. Ele usou a palavra hara para se referir não só ao Kanda, mas a toda a região em volta mais ricamente, mais fortemente, né, naturalmente irrigada pelo Kanda, porque quando o Kanda chega na sua periferia, ele chega por uns capilares muito fininhos, né? Quando a energia sai do Kanda, sai por uns troncos mais grossos, entre aspas, né? por umas artérias, né, mais grossas. Então, se você olhar para a acupuntura, você tem o ponto zero, que é mais ou menos ali, você tem o ponto mar de energia, né? Eu tenho um amigo meu que foi tentar estudar teatro Kathakali no sul da Índia, e o mestre dele foi muito pior do que o meu mestre de arco zen. O mestre dele fez ele ficar 2 anos até conseguir estar com o centro de equilíbrio dele no Kanda para poder começar a estudar teatro. Todas as artes marciais, sejam chinesas, sejam indianas, todas as artes marciais orientais tem como prioridade você estar com o seu corpo centrado no seu Kanda. Porque quando você está com o corpo centrado no Kanda, é o centro de equilíbrio natural do corpo. Então, se o teu centro você consegue estar, como é que se diz, solidificado, né,
no Kanda, você está muito mais equilibrado para a vida. Então o sujeito está fazendo arte marcial, quando o outro vem dar um soco nele, né, no Aikido, por exemplo, né, quando o sujeito vem dar um soco numa pessoa de Aikido, o que ele faz? Ele sai da frente, puxa o braço da pessoa, empurra, faz com que o soco do outro continue até ele se estourar numa parede que está lá no final da sala. Para que ele tenha essa mobilidade, o centro de equilíbrio dele, do corpo, tem que estar sempre no Kanda. Né? Quando você olha uma escultura do qualquer, né? Um escultor, quando esculpe alguma coisa, e inclusive o corpo humano, o que ele faz? Se ele quer esculpir um corpo humano onde a pessoa está puxando um braço para lá, ou está se inclinando para lá, se você olhar, ele jogou uma outra perna para cá. Para quê? Para que em cima do pé dela tenha o centro de equilíbrio, né, entre o peso do braço e o peso da perna lá esteja no lugar onde a estátua se apoia no chão, porque se a estátua tiver 500 quilos, sei lá, 1 quilo, é importante que metade meio quilo esteja do lado de cá do centro da estátua e meio quilo do lado de cá. Para quê? Para que a fundação da estátua, que seria o pé da pessoa, segure bem. Então, para o oriental é parecido, né? Se você tem se a sua posição, o corpo está, como é que se diz, distribuído o peso em relação ao Kanda, e o Kanda está, né, bem distribuído ou nos dois pés, ou se você está num pé só, no centro do teu ponto de apoio daquele pé, então você tem uma possibilidade de equilíbrio fantástica. É isso que os equilibristas chineses fazem quando eles atravessam com uma corda, um penhasco, ou mesmo no circo, né, uma corda bamba, eles trabalham para estar no Kanda. Mas o Kanda, para a gente, aqui na meditação, ele é importante não só por ser um centro de distribuição de energia e por ser um centro de equilíbrio do corpo, e com isso, quando você está fundamentado nele, você estar mais equilibrado, logo mais harmônico, né? O Kanda, ele é importante para a gente como uma possibilidade de você mudar de dimensão de consciência. Por quê? O Kanda, né, quando o feto está na barriga da mãe, se ele está de cabeça para baixo, a cabeça dele está junto do Kanda. O Kanda tem uma forma oval, né? Você está dentro do ovo da barriga da sua mãe, e ali é onde estão as informações de tudo que a sua mãe trabalhou energeticamente. Então, isso se passa para você dentro do feto, né? Isso é uma informação que você passa 9 meses ali com a sua testa, com a sua cabeça, enfim, com a sua percepção, com o seu cérebro sendo formado junto do Kanda da sua mãe. O momento do parto é o momento em que você sai da vibração do Kanda dela e começa a desenvolver o teu próprio centro de equilíbrio. Agora, quando você se levantar, você vai pisar, né, e vai ter um centro de equilíbrio próprio. Ali não, ali sua mãe que estava se equilibrando, dando um jeito de se equilibrar com aquele barrigão para frente. Né? E até isso acontece, né? Você muda o centro de equilíbrio da sua mãe enquanto você está na barriga dela. Então a sua mãe tem uma flexibilidade do Kanda ali, uma flexibilização, né, de aprender a lidar com esse equilíbrio novo. Essa flexibilização vai ser ensinamento para você na vida. Então o Kanda é um ponto onde você pode entrar em contato de novo com a sua sabedoria original, né? Com a semente daquilo que você era antes de você ter nascido. Ali é onde você começou a desenvolver o seu projeto próprio de vida, sentindo aquele projeto próprio de vida da mãe que estava ali, né? Na hora que você sai dali, enquanto você estava na barriga da mãe, você tinha o seu Kanda e tinha o Kanda dela. Você tinha 2 centros. Você tinha uma relação oval de aprendizado com aquele outro Kanda ali, com aquele outro centro. Você tinha aquele Kanda da sua mãe afinando todas as funções do seu corpo. Quando você sai, é o seu Kanda que teve um aprendizado e que vai passar a afinar as suas funções. Então o Kanda, ele possibilita você afinar não só o seu corpo, mas afinar a sua percepção, e com isso começar a afinar
afinar-se com a sua consciência, né? Você começa a afinar a sua percepção com o teu eixo, com o teu centro, com o teu mundo interno, com o lugar da onde você vem, com o lugar da onde as coisas vêm dentro de você. Há quem diga que no centro do Kanda você tem entre aspas, buraco negro, né? Um lugar onde você é capaz de transformar qualquer coisa ali. Assim como quando você tem um furacão girando, se você entrar no meio do furacão e soltar uma folhinha de papel, ela vai descer tranquilamente, porque ali no centro do furacão está parado. No centro do Kanda, onde a energia gira em volta, você também tem um lugar onde nada acontece e um lugar que funciona como um buraco negro da consciência, de que quando você entra no seu Kanda, todos os seus pensamentos podem sendo absorvidos por aquele buraco negro, para que você possa ter um estado de consciência sem pensamento. O que é um estado de consciência sem pensamento? Enquanto você tem qualquer pensamento, qualquer pensamento cria ondas no seu cérebro, né? Solta impulsos elétricos que cria, né? que fazem ondas que andam dentro do seu cérebro. O estado de consciência sem pensamento é um momento em que toda a sua substância mental pode ser vista só como substância, porque não existe mais pensamento. Assim como quando você olha para um lago num dia de vento, você vê a superfície toda chamuscada. E essa superfície chamuscada, ela não é capaz de refletir o céu, a árvore que está em cima ou a paisagem em volta, como se fosse um espelho. No dia em que o lago para totalmente, duas coisas mágicas acontecem. Uma, esse lago reflete o céu tal qual ele é, ou seja, reflete o cosmos, reflete o universo. Você pode usar esse lago para enxergar o universo. Outra, você consegue ver também o que está dentro do fundo do lago, porque enquanto a água está em movimento, ela fica turva, ela só fica totalmente transparente quando ela está totalmente parada. Para terminar, eu vou contar uma história para vocês sobre o Shah Jahan. Shah Jahan foi o rei indiano que fez o Taj Mahal, né? O imperador, né? Que rei, né? Imperador. E ele, enfim, ele levou a Índia à falência para fazer o Taj Mahal, né? Ele contratou, não sei, os melhores joalheiros da Europa, do mundo inteiro, para irem para lá construir o palácio de sonho deles, né? Para onde ele enterrou a esposa dele. E o Taj Mahal é todo de mármore branco e todo incrustado de pedras semi-preciosas. Lá dentro estavam os 2 maiores diamantes do mundo, né? Enfim, ele custou uma fortuna fazer aquilo, né? Literalmente, praticamente levou a Índia à falência na época. Quando ele acabou de fazer o Taj Mahal, todo de mármore branco, ele cismou que ia fazer um outro Taj Mahal do lado de mármore preto, para ser o mausoléu dele quando ele morresse, para ele ficar junto da princesa no Mahal pelo resto da existência, né? Ele não, né? O corpo dele e o corpo dela, quer dizer, os restos do corpo, ou as cinzas, ou o que sobrou do corpo, né? Ficarem lá um do lado do outro. E o filho dele, então, resolveu prendê-lo, porque ele disse assim, não, dessa vez acaba com a Índia de vez. Então o que ele fez? Ele prendeu ele lá no Forte Vermelho, que era o castelo onde ele morava, né? Um castelo enorme, só o muro em volta do castelo são 5 quilômetros, né? de perímetro do castelo. E prendeu ele num quarto que dava... Um quarto pequeno, né? Eu tive dentro do quarto, né? Quem vai no Taj Mahal visita o quarto dele, né? Prendeu ele nesse quarto pequeno que dava vista para o Taj Mahal, da janela. Só que ele já estava velho e ele não enxergava mais o Taj Mahal. Então o que o filho fez? Pegou esse segundo diamante maior do mundo, que estava antes lá no Taj Mahal, levou para o quarto dele e pregou na parede, porque quando você olhava nesse diamante, você conseguia ver o Taj Mahal refletido. Então ele não conseguia mais enxergar o Taj Mahal lá, mas ele conseguia todo dia namorar o mausoléu da mulher dele, da esposa dele, a partir do reflexo no diamante, ou seja, no pequenininho ele conseguia ver o grande. Então essa é uma coisa que acontece na existência, né? Muitas vezes você precisa do microcosmos para entender o macrocosmos, né? E o dia que você mergulha no buraco negro do Kanda,
a sua substância mental se torna um lago parado que pode funcionar como o diamante do Shah Jahan, para que você veja a grandeza, a magia do palácio dos sonhos da existência, sem, como é que se diz? Sem as restrições que a mente costuma colocar ao nosso olhar. Namastê, até o nosso próximo encontro.